Oi, amores, tudo bem? Então, vamos continuar com a nossa aula? Agora nós vamos ter aula de matemática. Muito bem, hoje nós vamos ter aula de matemática. I love matemática, não é isso? Olha, ontem nós tivemos uma gincana de matemática, não foi? Sobre as frações. Toda quinta-feira nós vamos então ter um desafio aí, uma gincana de matemática para nós respondermos às atividades, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a aula com um novo tema, que é o capítulo 3, que vai falar sobre a unidade de medida, tá bom? Todo esse capítulo 3 vai englobar essa temática. E esse tema é um tema muito legal, muito divertido de nós aprendermos, tá bom? Porque são muitas coisas que envolvem esse tema, tá certo? Como eu disse, o tema é unidade de medida e ele começa lá na página 58, tá certo? E aí nós vamos iniciar perguntando: quantas unidades de medida você conhece? Quantas unidades você conhece? Será que você conhece uma, duas, três, quatro? Quantas? Pensa aí, pensa rápido. Quantas unidades você conhece, tá? E hoje nós vamos estudar sobre elas, vamos iniciar sobre esse tema, porque, como eu disse, é um tema bem legal e é um tema que nós precisamos todos os dias. Nós precisamos desse tema todos os dias. Então é super importante nós estarmos por dentro desse tema, tá bom? Vamos lá então? Olha só como é que o texto inicia. Ao irmos de um lugar para outro, podemos demorar minutos, horas ou até mesmo que dias. Depende do lugar onde você vai. Se você vai, por exemplo, daqui para Jovamira, que é um local perto, né? Você gasta aí só minutos para chegar lá, né? Se você for à Redenção, você já vai gastar o quê? O tempo de quê? Horas, não é isso? Essa unidade de medida de horas. Mas se você for para um lugar muito mais distante, né? Vamos dizer assim, até para outro país, você vai gastar, então, aí dias para chegar lá. Também vai depender de qual transporte você vai utilizar para chegar até esse local, tá bom? Então vamos seguir. Então essas são algumas medidas de tempo, horas, minutos, não é isso? Dias, tá? Quando nós precisamos medir grandes distâncias, usamos o quê? O quilômetro, não é? Então se você quiser medir uma grande distância, né? Por exemplo, daqui para Belém, a capital do nosso estado aqui, né? Do Pará, você vai utilizar então essa medida de quilometragem. Não é? Você vai medir essa distância, porque quando você quer medir a distância, você utiliza o quê? O quilômetro, tá bom? Para você medir então a distância. Mas se você quiser medir então o tamanho de uma pessoa, o tamanho de uma pessoa adulta, o que é que você vai utilizar para medir então essa pessoa? Você vai utilizar o metro, não é isso? O texto está nos mostrando aqui que nós vamos utilizar o metro. Se for uma pessoa menor um pouco, vai utilizar o quê? Certamente você vai utilizar os centímetros, porque ela não vai ter ainda nenhum metro, tá bom? Vamos lá então. Olha, vamos conhecer aqui algumas dessas unidades de medida. Nós temos aí horas, acompanhe no seu livro aí. Horas, minutos, segundos, quilograma, não é isso? O grama, no caso aqui, mililitro, quilômetro e metro. Olha quantas unidades de medida nós temos aqui. São bastante, né? Depois que você fizer toda uma análise dessa primeira parte aqui do conteúdo, você então vai responder aos questionamentos que estão aqui ainda na página 58. Olha o primeiro questionamento. Para saber a distância de uma cidade em relação a outra, o que é que você utiliza para saber essa distância que existe? Não é o tempo de uma cidade para outra, é a distância. O que é que você utiliza para medir? Qual a unidade de medida que você usa aí? Xerica acabou de falar aqui no início do vídeo, não é isso? Sobre essa unidade de medida. Então são perguntas simples como essa, né? Que você irá responder aqui na página 58, tá certo? Olha só, vamos lá para a página 59, vamos correr contra o tempo, né? Porque senão o vídeo fica muito extenso, tá bom? Lá na página 59 nós temos aí medidas de capacidade, litro e mililitro, tá certo? Certamente você já foi ao mercado e já comprou alguma coisa que é vendido no litro. Por exemplo, o que é vendido no litro? Tem muitos sucos, né, sucos naturais, que é vendido nas garrafas, né, no litro. Por exemplo, óleo de cozinha, né, óleo de soja, esses óleos que a gente utiliza na cozinha, né? Ele é também no litro, é vendido no litro, tá? Então, essa unidade de medida de litro é muito utilizada no mercado, quando a gente vai comprar alguma coisa. E o mililitro também,
tá bom? Então, o que é o mililitro? Como é que é essa unidade de medida que é chamada de mililitro? Aqui o livro está nos dizendo qual é essa unidade de medida. É a unidade de medida, né, que é para medir pequenas quantidades, tá bom? Então, a gente sabe que 1000 mililitros, não é isso? É igual a 1 litro. Então, tudo que for menos de 1000 mililitros, eu vou chamar popularmente, como a gente chama, de ml, que é a sigla de mililitro, né? E tudo aquilo que for a partir de 1000 mililitros, eu vou chamar então de litros, que é a maneira como nós utilizamos então para chamar. Por exemplo, um refrigerante de latinha. Ali tem, acredito que uns 390 ml, né? Então a gente não utiliza 390 litros, porque nem chegou a ser litro. Nós utilizamos 390 mililitros, mas da maneira comum, como a gente fala popularmente, a gente só fala ml, porque é a sigla do mililitro, tá bom? E outras bebidas aí, né? Outros produtos que são comercializados em forma de líquido, né? Que geralmente é a capacidade que nós utilizamos para medir, tá bom? E aí depois vocês vão então ler, tá certo? O enunciado que tem aqui na página 59, tá bom? Esse texto que tem aqui, que é a atividade e os litros de água, tá bom? Vocês vão ler direitinho para poder responder baseado no litro e no mililitro. E lá na página 60 tem atividades também, tá bom? Problemas aqui para serem respondidos, baseado então nessa medida que é o litro e o mililitro. Tá bom? Olha só o que a primeira questão fala aí. Você percebeu que durante a realização de algumas atividades em casa ou na escola, utilizamos muita água, é verdade. Economizando metade do consumo registrado na tabela, quantos litros de água seriam utilizados aproximadamente? Eita, essa daqui é muito fácil, né, gente? É só ler de novo, a tia Lica aqui tá fazendo mais rápido, né? Mas vocês podem ir pausando o vídeo aí para ir entendendo, tá bom? Devagarzinho, tá? Mas é muito fácil essa questão, tá certo, pessoal? E as outras também vão lendo devagarzinho aí e vão procurando entender e interpretar, tá certo? A segunda questão e a terceira questão, você já vai utilizar aquele processo de fração lá que nós estávamos estudando, tá bom? Qualquer dúvida é só voltar lá na aula de frações, que aí você vai tirar essa dúvida. Tá bom, pessoal? Por enquanto, então, o que nós temos aqui são essas atividades. Pouquinha, bem facinha, sexta-feira, já esperando aí o final de semana, tá bom? É isso aí, então. A tia Lica espera que vocês compreendam, tá? Resolvam a tarefa e qualquer coisa, ó, é só chamar aqui.